Olá, eu me chamo Roberto, sou acadêmica da 9ª fase do curso de Pedagogia da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Erechim. Eu também sou bolsista de um programa de extensão, que é o Seminário Permanente de Educação Infantil, onde ele é coordenado pela professora Flávia. Dentro desse programa, a gente faz algumas ações, relacionadas a visitações no espaço da brinquedoteca, onde as escolas agendam previamente as suas visitas, trazendo as crianças para poder explorar esses espaços. E também algumas ações formativas juntamente com os professores, de acordo com a demanda. A gente preparou, um vídeo de 1 minuto e 30, onde vocês vão poder conhecer esse espaço da nossa brinquedoteca e como ele é organizado. Quando as crianças fazem uau, tem um ratinho. Quando as crianças fazem uau, tem um cachorrinho. Tem uma coisa que eu sei, que nunca mais irei rever. É um lobo mau que dá um beijinho num carneirinho. E as crianças fazem ei, me dá a mão, porque me deixa só, sem ajuda de ninguém. Sem qualquer ninguém pode virar um homem, uma boneca ou robô. Talvez até briguem um pouco, mas com o dedinho em alta voz, ao menos eles fazem as pazes. E cada coisa nova é uma surpresa, até quando chove e as crianças fazem uau, olha que chuva. Quando as crianças fazem uau, que maravilha, que maravilha. Mas que bobo, veja só, olha só. Eu me envergonho um pouco, já não sei mais fazer uau e fazer tudo como eu quero. Porque as crianças falam sempre, falam tudo que pensam. As crianças são muito sinceras, mas sem tantos segredos. Agora que vocês já acompanharam e já conheceram o nosso espaço da brinquedoteca de uma forma geral, a Prof. Flávia ela vai falar um pouco para nós, como se deu essa organização, essa reorganização dos espaços da brinquedoteca. Pois a brinquedoteca ela vem sofrendo alterações desde o ano de 2017 e ela vai falar um pouco para nós como se deu esse processo. Prof. Flávia, quais foram as principais mudanças aqui no espaço da brinquedoteca? Bom, eu acho que as principais mudanças em relação à nossa organização da brinquedoteca começaram a partir do momento em que nós começamos a pensar mais fortemente no princípio estético, das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e principalmente na durabilidade dos materiais. Então eu escolhi o espaço da casinha para poder conversar com vocês e poder mostrar então como a gente vem pensando nisso. A nossa primeira casinha, ela era uma casinha feita de papelão. Na primeira visita que nós recebemos de crianças aqui na brinquedoteca, a casinha foi completamente destruída, Porque era um papelão que não era muito durável, era um papelão bem maleável, então as crianças acabaram manipulando aquilo e logo acabaram com a casinha. Essa língua. Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão. Ele tem cara de bravo, mas não fuja não. Então nós começamos a pensar que, além de poder organizar espaços nesse lugar para poder receber as crianças para brincar e também para a gente ter condições de pesquisa, a gente teria que pensar em como esses espaços serem duráveis. Então nós começamos a organizar assim os espaços, E a casinha mostra isso. Então a gente começou a pensar que materiais a gente poderia usar na casinha de modo que ela pudesse possibilitar com mais duração de tempo a brincadeira das crianças. Então essa aqui é uns móveis, que foram produzidos no ano de 2019 pelas acadêmicas do curso e elas construíram eles usando pallets, Então são materiais que estão sendo reutilizados aqui com a ajuda, dos maridos, dos namorados, dos pais, dos parentes, que vão ajudando nisso.
E nós também começamos a pensar as coisas para colocar nessa casinha. Então, no começo nós tínhamos muitas coisas de plástico, somente de plástico, e eram materiais bastante infantilizados. Aos poucos a gente também foi compondo na casinha elementos de verdade. Então nós temos garfo, né? Nós temos colheres, né? Nós temos peneiras, né? Que são de alumínio. Então as canequinhas de tomar café. Então a gente foi pensando na composição também de elementos aqui que pudessem dar para as crianças um real motivo de pertencimento, né? Que o espaço também fosse o mais próximo do real possível. Então nós temos panelas de verdade. Nós temos, como aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente toma bastante chimarrão, então nós temos a presença de uma cuia, né, de uma chaleira elétrica, que simbolizam muito da nossa cultura também, para as crianças poderem brincar. Num curso, então, de formação de professores que nós fizemos no final de 2018, algumas professoras também ajudaram a incrementar esse espaço, trazendo materiais de receitas, né, encartes. Então, a gente também pensou na presença de outros gêneros textuais na casinha, né, nesse espaço aqui. O nosso sofá, então, também, né, ele foi um sofá que foi feito reutilizando caixinhas de leite, né? Então também foi feito pelas acadêmicas. É um sofá que as crianças brincam muito, porque como as caixinhas de leite estão forradas com papel, é um material que tem durado bastante. Então ele está vivo desde o ano de 2017, né? Nas visitas que a gente tem recebido. A gente também coloca elementos poucos, né? Porque as crianças, como não tem um pertencimento muito grande com esse lugar, porque ela tem uma rotatividade muito grande de crianças, nós colocamos também elementos de vidro para as crianças brincar na casinha. Até hoje a gente não teve problema com criança quebrando, se machucando, enfim, porque elas brincam e cuidam, né? Mas a gente também tem feito esses movimentos de não deixar só coisas de plástico aqui, mas também colocar coisas de verdade, né? Coisas reais, assim, que as crianças brincam e interagem no cotidiano delas, de casa também. Então eu acho que essa casinha aqui representa muito daquilo que a gente vem pensado, né, no nosso curso, que é essa preocupação estética com as coisas, que as coisas sejam apresentadas na sua realidade, né, com as cores que elas têm. Então a gente está procurando preservar essas cores, né, não pensar que porque para criança tem que ser tudo colorido, né, tem que ser tudo de plástico, para que elas não venham a quebrar, não venham a estragar. Então a gente tem se desafiado nesse sentido, né, a pensar nos espaços com essa questão da durabilidade e também do senso estético. Outra questão que a gente avançou muito na brinquedoteca é na questão da coleção de materiais. Então a gente tinha muito pouco material na nossa brinquedoteca que pudesse servir e ajudar as acadêmicas quando elas iam fazer estágios. Então a gente começou a pensar que era interessante nós começarmos a fazer coleções de materiais. As nossas primeiras coleções se davam dentro dessas caixas aqui. Hoje essas caixas já são pequenas, né? São caixas de papelão coladas com jornal, né, e cola e forradas com fita larga durex, porque elas ajudam a dar uma durabilidade maior. Nós começamos a fazer coleções aí. Depois a gente começou a perceber que essas coleções também tinham que ter uma proximidade maior com a natureza. Então nós começamos a conseguir cestas, né, que nós pudéssemos fazer essas coleções. E esses materiais que fazem parte dessas coleções a gente usa tanto nas atividades de formação de professores, quanto nas atividades de brincadeira com as crianças que a gente recebe no espaço, quanto também de empréstimo durante os estágios da pedagogia. Então a gente utiliza bastante esses materiais aqui para poder emprestar para as acadêmicas que vão fazer estágio, né, e que muitas escolas não têm essas coleções de materiais da natureza para as crianças poderem brincar, né. Então a gente também avançou muito aqui na brinquedoteca em relação a isso, em colecionar materiais para poder estar ajudando, né, tanto no ensino quanto na nossa extensão e consequentemente com a pesquisa, porque muitos trabalhos de conclusão de curso se originam a partir dessas práticas e vivências de estágio em educação infantil.
Então, depois que a Prof. Flávia contou um pouco sobre essas principais mudanças e algumas alterações, né, do espaço da casinha e também das coleções de materiais, a gente gravou pequenos vídeos, então, que mostram de perto, de forma mais detalhada, esses espaços e também os materiais, né, que fazem a composição dos espaços. Primavera, cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento dancemos todos em bando. Todos dancemos, amada, mortos amigos. Dancemos todos até não mais saber se o motivo. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. O sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amada, mortos amigos. Dancemos todos até não mais saber se o motivo. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paineiras tenham por sobre os muros floridos. Primavera, cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas na cidade adormecida. Primavera vem chegando. O grupo do ano passado ficou responsável por fazer um cubo de projeção. Então, a gente acredita muito nesse trabalho com luz e sombra, e teve um grupo então que criou um cubo, né, feito com cano de PVC, que ele é totalmente desmontável. Então, se nós, tanto que nós tiramos um dos canos aqui de PVC, né, para poder facilitar a entrada no espaço. Então, ele é totalmente desmontável, com uma malha branca em cima, em que a gente trabalha com a projeção no espaço. Então, para poder suscitar a brincadeira daquilo que está sendo projetado, a gente oferece alguns materiais, né, que deixa à disposição para as crianças poderem brincar, e coloca esse som, então, da brincadeira, que nós vamos mostrar agora para vocês, apagando a luz, né, para que fique melhor. Podem se organizar sessões com as crianças, então, em que elas primeiro observem, né, o que está acontecendo, e depois, no segundo momento, elas venham fazer a brincadeira, né, enfim, conforme elas se apropriarem daquilo que elas olharem, né? Então, nós colocamos aqui intencionalmente algumas taquaras, porque elas produzem bastante som, né, por si só. Colocamos algumas tampas também e, como forma de tambores, alguns cilindros grandes
grande, mas é um espaço que pode suscitar a brincadeira assim de umas 4 ou 5 crianças juntas. De sapo. 1, 2, 3 são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Olha lá uma bolinha de sapo. E vem outra bolinha de sapo. 1, 2, 3 são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Olha lá uma bolinha de sapo. E vem outra bolinha de sapo. 1, 2, 3 são bolinhas. Eu adoro ver bolinhas de sabão. Olha lá uma bolinha de sapo. E vem outra bolinha de sapo. 1, 2, 3 são bolinhas. Lápis, caderno, chiclete, pinhão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, pau, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Lápis, caderno, chiclete, pinhão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, pão, pelúcia, merenda, craião, banho de rio, banho de mar, pulação, tambor, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Giz, metiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. 1, 2, 3, 4, 3, 4, feijão no prato. 5, 6, tudo outra vez. Lápis, caderno, chiclete, pinhão, sal, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, pelúcia, serena, craião, banho de mar, pulação, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. 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 Lápis, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, quebra-cabeça, boneca, peteca. Não trabalha. Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Cabaça, cabeça, cobiça, cabrocha com bruxa. Olha o trava-língua. Batata, pateta, butina, patota, batuta. Eita, nossa língua.
Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão. Ele tem cara de bravo, mas não fuja não. Uma vez um gigante, o gigante do passo grande, o nó menor, da barriga de elefante, que quando dormia roncava um monte, tão alto que até parecia ligado num alto-falante. Tremia o chão, tremor de trovão, um ronco nem um pouco elegante. Dororom, borom, ó, dororom, borom, ó, dororom, borom, pom, pom, borom, 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 paueirão, borom. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Quero começar, mas não sei por onde. Onde será que o começo se esconde? Cobiça, cabrocha com bruxa. Olha o trava-língua. Batata, pateta, butina, patota, batuta. Eita nossa língua. Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão. Ele tem cara de bravo, mas não fuja não. Agora que vocês já conheceram, né, todos os nossos espaços da brinquedoteca, vale frisar que nem sempre eles vão ser organizados dessa maneira, que eles vão variar de acordo com as ações, com a faixa etária de cada criança ou do pessoal que a gente vai atender. A última ação que a gente realizou nesse espaço foi em fevereiro, uma formação que a gente fez com quase 500 professores. Foram 2 dias de formação, onde a gente realizou algumas oficinas no espaço da brinquedoteca. Por isso ele está organizado dessa maneira e por isso que vocês puderam observar que em alguns vídeos aparecem algumas folhas com algumas perguntas, que foi o que norteou então essa oficina nesse espaço. Boneca, peteca, botão, pega, pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Agora, na sequência, eu vou colocar para vocês algumas fotos, então, da oficina que foi realizada no espaço da brinquedoteca aqui da universidade. Olha o boi sarapintado, olha o boi de mamão. Ele tem cara de bravo, mas não fuja não. Eu acho que é uma coisa importante, né, Roberta, que a gente pode deixar para quem está assistindo esse vídeo, é poder dizer que esse é um espaço que está em construção. Porque como a gente está o tempo inteiro lendo, estudando, conversando, né, dialogando em aula, a gente está o tempo inteiro modificando esse espaço e repensando ele. Então, a gente sabe, né, que tem muitas coisas que ainda precisam ser revistas, que tem muitos materiais que a gente ainda precisa pensar, principalmente aqueles, né, que não vêm ao encontro de uma preservação e do meio ambiente, né, e de um princípio de sustentabilidade. Então, a gente tem algumas questões que a gente ainda precisa estudar enquanto curso de pedagogia, mas eu acredito que de um primeiro momento, de um primeiro espaço de brinquedoteca que a gente tinha, a hoje a gente já cresceu bastante, né? Então a gente já construiu muitas coisas bacanas e a gente vai continuar construindo isso, né? E isso exige tempo. Então pode ser que daqui a um tempo vocês encontrem circulando pelas redes sociais outros vídeos, né, de uma outra brinquedoteca, porque a gente vai renovando esse espaço conforme a gente vai estudando e pensando mais sobre a pedagogia da infância.
Então, como a prof. Flávia disse, nem sempre a nossa brinquedoteca foi dessa maneira, né? E vocês puderam acompanhar um pouquinho desse processo no decorrer do vídeo. Eu fico muito feliz por poder apresentar esse espaço para vocês, juntamente com a prof. Flávia, um espaço que é muito importante para nós, acadêmicas do curso de Pedagogia, e também um espaço onde ele é ocupado de diversas maneiras, com diversas ações. E espero que vocês tenham gostado, então, de conhecer a nossa brinquedoteca aqui do Campus Erechim. Muito obrigada! Já imagina como tudo vai ser tão diferente. E aquele lugar lá na frente vai ser seu. Mais um minuto e tudo que sonhou vai ser verdade. Ela está